Quem lembra o que significa o termo credo? Fala para mim. Eu creio. Credo significa eu creio. E nós apresentamos o credo. Quem não esteve, busque essas informações lá na videoaula. E o credo aí foi um fator fundamental para os apóstolos eles começarem a refutar, a derrubar a heresia. Que é heresia, para quem não sabe, heresias são falsos, são ensinos falsos, ensinos contrários ao que nós aprendemos dentro da palavra de Deus. E quando se aplica esse credo, quando aplica aqui essa base, iniciou aqui um sistema, você vai escrever assim: apostolocidade. Apóstolo sem um acento e depois cidade. Apostolocidade. Iniciou a apostolocidade na igreja. Apóstolo junto de cidade, é uma palavra só. O que significa isso? Falar com minhas palavras, se anota com as suas. A partir desse momento, definitivamente, as pessoas começaram a se basear na doutrina dos apóstolos. Os líderes de igreja, eles convidavam os apóstolos para ser como pedra fundamental, para ser como mentor das suas igrejas. Prestem atenção. Igreja primitiva, a primeira igreja na terra. Os líderes iam atrás dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, depois Paulo. E eles pegavam como base a vida, a disciplina e a cultura bíblica dessas pessoas. Então toda a igreja criada na era primitiva, eles tinham como fator principal, fundamental, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, tá bom? Faz umas anotações aí com as suas palavras, que eu vou começar a entrar aqui dentro da história da igreja. Nós vamos falar de alguns personagens aqui, que você talvez nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, talvez nunca viu a explicação, e eles foram fundamentais para o nascimento da igreja, tá bom? Eu adianto para você que não existiu igreja entre quatro paredes antes do primeiro século. Não tinha igreja. Existia cultos, existia pontos de reunião de cristãos, reuniões de cristãos, mas não existia igreja até o quarto século. Marca esse nome aí, Constantino. Quem já ouviu falar com Constantino? Constantinópolis. Quem tem uma ideia de quem levantou a mão? Pode apresentar para mim o que você já ouviu? Fica tranquilo. Pode falar, irmão? Pode falar o que você ouviu, tranquilo, fique em paz. O que você ouviu falar dele? Não, mas eu já vi assim, de memória assim agora. Não, tranquilo. Mas eu já ouvi falar. Constantino. Irmãos, chegou um tempo na história que a igreja começou a se relacionar com o império, tá bom? Nós vamos falar muito sobre o império, Medo Pérsia, Sírio, grego, muitos imperadores. Falamos semana passada de Alexandre o Grande. Quem lembra? Eu falei de Alexandre o Grande. O helenismo, ele aplicou a cultura grega em grande parte do mundo. Por esse motivo, o Novo Testamento todo é escrito na língua grega. E nós vamos falar um pouco sobre pessoas que marcaram a geração e pessoas que foram fundamentais para o crescimento da igreja, a proclamação da igreja. Jesus teve pontos estratégicos para a igreja não fechar e a igreja crescer. Nós entendemos que nos dias de Jesus, o império era inimigo mortal da igreja. Amém? Herodes, Pôncio Pilatos, todos os imperadores, todos os governantes romanos, eles eram declarados inimigos do povo cristão. Então essa barreira, essa dificuldade, cerca de 300 anos perseguiu a igreja de Cristo.
Imperadores morriam, nasciam outros imperadores piores, cruéis, e a igreja ela vai ser perseguida, massacrada, o inimigo lutando para fechar a igreja. Mas anote aí, no ano 323 depois de Cristo, aconteceu um marco na história. Marco na história. Pode falar. Constantino, 323 depois de Cristo. DC depois de Cristo. A lista está passando aí de presença, né? Onde eu parei? A conversão do imperador romano chamado Constantino. A conversão do imperador romano chamado Constantino. Eu vou fazer uma explicação rápida, como a gente está acostumado aqui na aula, e você vai observar depois na sua casa, você vai rever e você vai fazer anotações para a gente ganhar um tempo, tá bom? Tudo que eu faço não é para tirar a oportunidade não, de interagir, é para a gente ganhar tempo. A gente vai ter 8h30, falta 1 hora só, então eu vou dar uma explicação, você vai ouvir e depois você vai fazer como tarefa na sua casa anotações. Irmãos, no ano 284 depois de Cristo, o Império Romano é dividido em 2 partes, o Império Ocidental e o Império Oriental. Houve uma divisão de reino, né? A Bíblia fala que não subsiste um reino dividido. Então Deus, ao operar suas maneiras, ele divide o reino. O reino romano é dividido, algo que nunca mais eles imaginariam acontecer. E quando tem essa divisão, as tropas agora não estão mais fortalecidas, eles vão se sentir enfraquecidos. E uma certa feita, no ano 312, a história fala que Constantino ele vai com o seu império a uma peleja, e ele vai para essa peleja preocupado, porque ele não saberia qual seria ali as consequências, qual seria ali o recebimento da outra tropa. E no meio do caminho, esse imperador romano, ele vai ter uma visão quando ele olha para o céu. Quando ele olha para o céu, ele tem uma revelação de Deus. E Jesus fala para ele assim: coloque as 2 primeiras letras do alfabeto grego, as 2 primeiras letras do nome Cristo, CR, dentro do alfabeto grego, no seu escudo. Se fosse para nós, é colocar o C e o R no escudo. Ele tendo essa revelação, ele vai ser obediente, e alguns dias depois, próximo ali do dia da batalha final, ele vai ter um sonho com Cristo, e onde Cristo fala para ele que a partir do momento que ele olhasse para a cruz, a vitória seria dada. Esse imperador romano totalmente sem conhecimento algum da história do cristianismo, sem conhecimento algum da pessoa de Jesus, ele vai obedecer essa visão, e quando ele obedece essa visão, a história diz que ele entra em campo de batalha, ele vence aquela batalha, e a partir daquele momento ele toma uma decisão: ele vai se converter ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, em forma de agradecer a Deus, de ter gratidão com Deus, ele vai decretar algumas situações que seriam fundamental para a igreja. Você vai anotar assim: Constantino decretou o famoso Edito
Edito de Milão. Se tiver curiosidade, pesquisa na sua casa. Edito de Milão. Vou explicar para você o que significa esse Edito de Milão. É um decreto responsável que, a partir dali, ia assegurar a liberdade da igreja cristã. A partir dali, eles chegariam ao fim de qualquer tipo de perseguição. O imperador, ele dá esse decreto, ele está impedindo qualquer tipo de perseguição à igreja. Ainda com desejo no coração de ajudar, ele vai devolver todas as propriedades que Roma tinha tomado dos cristãos, e ainda ele vai contribuir com forma significante à construção de grandes templos. Constantino ele devolve propriedades que ele entendiam que era do povo cristão, e ainda ele vai contribuir, ele vai ajudar para o crescimento, para a construção de novos templos, de templos para receber cultos. Qual foi a forma física que Constantino vai agir melhor para ajudar a igreja? A partir dos dias de Constantino, o culto foi transformado. Por quê? Falei aqui no início, não existia prédio para adorar a Deus. Como um cristão adorava, eles se escondiam. Grande parte da adoração do culto prestado a Jesus era escondido, porque os impérios queriam destruir, queriam destronar esse cristianismo. Então, para eles cultuarem a Deus, eles tinham que se esconder. Reuniam-se em cavernas, reuniam-se em quartos escondidos. Então, quando Constantino ele traz esse decreto aqui, esse Edito de Milão, automaticamente agora o culto seria livre. Então, a partir do final do 3º século, para o início do 4º século, começa a igreja entre paredes. Amém? A partir do 4º século, finalzinho do 3º século, 4º século, 400 anos depois do nascimento de Jesus, inicia-se um culto dentro das igrejas, dentro do templo. Nós temos aqui hoje, por causa de um imperador que agora vai se converter em forma de gratidão, e o que ele vai fazer é ajudar a igreja. Constantino, ele se intitulava bispo dos bispos. Olha para você ver. Ele tinha ali o entendimento que ele seria uma pessoa que ajudaria a ter ordem dentro da igreja. Ele vai usar toda a sua autoridade, toda a sua influência perante a sociedade, e agora ele quer ajudar a colocar ordem, colocar decência dentro da igreja. Isso se tornou Constantino íntimo ao povo cristão. Se você pesquisar agora sobre Constantino, você vai ver uma parte falando que Constantino foi bem, outra parte falando mal do povo judeu que se relacionou com Constantino, por ele ser um imperador, por ser um povo sanguinário, um povo perseguidor. Ao meu ponto de vista, e acredito que na maioria de quem está ouvindo, foi fundamental Constantino se converter, porque era um líder, era um imperador. Deus trabalhou no coração dele, e através da gratidão dele, a igreja entre paredes nasceu, a perseguição parou por muito tempo, e o evangelho foi propagado. Amém? Alguma dúvida aí? Por isso que eu sempre, irmãos, falo em pregações. Época de eleição é época que o crente fica mais bitolado com uma coisa desnecessária. Se a gente cair para dentro do conhecimento bíblico, ele vai ficar em paz com quem ganhar. Em paz. Deus, ele sempre observou, sempre possibilitou entrar pessoas boas e pessoas más no reino. Ou acha que na época de Acabe, na época de Jezabel, o povo não orou para eles não entrarem? Orou. Mas Deus tem sua forma de trabalhar. Tá bom? Deus tem sua forma de trabalhar. Quando Constantino foi levantado como imperador, tenho certeza que toda a classe judeia falava assim: é mais um que vai massacrar, mais um que vai destruir. Conhecemos a fama dele. Deus foi lá, trabalhou no momento certo, e graças a Constantino, a igreja de parede existe, a igreja está de pé,
a palavra é pregada, a perseguição parou por um grande tempo e a Bíblia chegou em corações de pessoas. O que eu falo para você? Nós temos que fazer o certo, votar em pessoas certas, mas quando não acontecer o nosso desejo de coração, vai para conhecer a palavra que você vai ficar em paz. Deus tem sua forma de trabalhar em líderes, em governantes, em liderados e em governados. Amém? Posso prosseguir? Alguma dúvida? Essa matéria é um pouquinho mais didática, né? Não tem aquelas revelações dos versículos, né, Júlio? Mas essa matéria é um pouco mais didática, é necessário, é muito necessário. Nós pecamos por isso, né? Nós pecamos por isso, não conhecer o início da nossa história. Nós pecamos, nós temos que conhecer o início da nossa história. De onde nós viemos, por que nós estamos aqui, o que os nossos antepassados passaram para nós estarmos aqui. Simplesmente nós vemos um versículo na Bíblia, achamos que é suficiente, não conhecemos a nossa própria história. Então esse estudo, para nós conhecermos a nossa própria história, quem nós somos, de onde nós viemos, e nós vamos aprender para onde nós vamos chegar, e o nosso alvo final. Amém? Então vamos lá, falei um pouquinho sobre Constantino. O impacto gerado por Constantino foi o culto. O culto ao nosso Deus foi um culto aberto, um culto público, graças a esse imperador. Constantino ele não foi santo, tá? A Bíblia fala que teve um santo, que é Jesus, perfeito. Constantino foi uma pessoa normal, errou. Se estudar a vida dele, você vai entender que ele foi batizado só no finalzinho da sua vida, fazendo tudo para ajudar a igreja, mas tinha os altos e baixos na sua fé. Às vezes proclamava cultos pagãos, às vezes aceitava a ideia da idolatria, e Deus permitindo no final da sua vida, ele recebe um encontro verdadeiro com Deus, e ele vai ser batizado. E eu acredito, isso ninguém vai garantir salvação de ninguém, eu acredito que ele conseguiu atingir a tua salvação. Mas Constantino foi um homem, um dos pilares fundamentais da igreja, um imperador romano que nasceu dentro de um momento de perseguição. Deus usou a vida desse romano, e através da autoridade desse romano, a igreja cresceu. Amém? Então vamos lá. Isso foi no ano 326, né? 326, 323. Agora nós vamos para o ano 570 depois de Cristo. Nasce o famoso Maomé. E esse camarada deu trabalho. Sempre depois de Cristo. Descer. Depois de Cristo. Irmãos, essa aula é introdutória, é muito resumida. Você sentiu o desejo, cai para dentro desse estudo para você ver. Eu estou resumindo, estou falando séculos aqui, senão você vai falar assim, só foi essa perseguição. Não, nem 1%. Para a gente não ficar parado aqui nesse tema, é aula introdutória. Então eu te aconselho, você que sentiu o desejo, eu estou me esforçando para aprender mais. Maomé, 570 depois de Cristo. No ano 610, esse camarada ele vai orar no monte. E quando ele vai orar no monte, ele vai dizer que o anjo Miguel apareceu até ele e deu a seguinte informação: profeta, tudo que está escrito na Bíblia está de forma equivocada. Eu vou revelar as palavras verdadeiras para você. Escreve suas palavras que eu falei com as minhas aqui também. Maomé recebe uma revelação, tá? Ele está dizendo que o anjo Miguel veio no monte e disse que a Bíblia estava errada, e a partir daquele momento Miguel ia reeditar a palavra de Deus. Quem lembra a informação que eu passei para vocês aqui? Qual era o sistema que fazia as escolhas dos livros publicados na palavra de Deus? Quem lembra? Cano. O que significa cano? Vara de medir. O cano está aberto ainda?
cânon foi fechado. Ninguém tem autoridade. Ali já no tempo dos apóstolos, ninguém tem autoridade para publicar algum livro, para dizer que o livro está errado. Parece que eu não vi o vídeo, não vi a matéria, vi por cima, mas parece que o Papa agora está, trazendo uma suposição dizendo que a Bíblia tem algumas coisas erradas. Isso para o final dos tempos vai ser normal, tá bom? Daqui a pouco você vai ver pastor, tá? Daqui a pouco vai ter pastor dizendo que a Bíblia está errada. Por enquanto foi o Papa, daqui a pouco o pastor. Mas não existe um ser humano capacitado para acrescentar ou para tirar uma vírgula da Bíblia Sagrada. O cânon está fechado e nunca mais vai ser aberto, tá bom? Quem não esteve nas primeiras aulas, estude lá o Evangelho, vai estar tudo explicado lá para vocês. Então vamos lá. Maomé, primeiro erro aqui. Miguel desceu na terra. A gente já passou por vários cultos pentecostais. Aí pega a irmã do círculo de oração e começa a orar e fala: Deus, manda o Miguel aqui. Se Miguel ele pintar na atmosfera, explode todos os planetas que estão reunidos nesse mundo. O poder dele é tão grande que se ele pisar na atmosfera, não existe mais vida humana, uma grande explosão acontece. Então Miguel nunca desceu na terra, tá bom? Qual o anjo que desce? Quem sabe falar? Gabriel, o anjo de paz. Miguel é o anjo de guerra, ainda não desceu, vai descer no momento certo, com a sua autoridade, no momento certo, tá? Lá em Judas ele vai ter um questionamento dizendo que o Senhor Deus te repreenda, Satanás. Ele sabe que não é o tempo dele de agir, mas quando ele agir, vai ser uma vez só. O poder dele é tão grande que ele não desce na terra, tá bom? Não desce na terra. Então, primeiro ponto que esse camarada vai errar, dizer que Miguel chegou até ele. Se você parar para analisar, a maioria das heresias aplicadas foram pessoas que estavam orando e tiveram a mesma revelação dizendo que a Bíblia estava errada. Testemunhos de Jeová, muitas outras religiões passaram pessoas dizendo: está tudo errado, escreve o que eu te digo, e as pessoas, infelizmente, sem um fundamento bíblico, começaram a acreditar. Por isso que é importante orarmos, aprendermos, porque se você estiver no monte, estiver no seu quarto orando, se o Satanás se manifestar ali em qualquer pessoa, dizendo que é anjo, dizendo que é quem for, você vai ter autoridade bíblica para dizer: não, Satanás, se aparta de mim, porque o cânon está fechado. O que eu precisava, eu tenho o manual, é a Bíblia Sagrada. Não existe revelação nova, tá bom? Você está aprendendo para isso. Se aparecer pessoas manifestas por esses seres, você vai repreender. Imagina, saiu daquele núcleo teológico uma pessoa que mudou a Bíblia. Misericórdia, né? Nós não podemos mudar a Bíblia, nós não temos condições de mudar a Bíblia já vai ser mudada. A teologia não muda a Bíblia, não substitui a Bíblia, a teologia acrescenta informações que nós vamos buscar, mas jamais vai substituir a palavra de Deus, tá bom? Então vamos falar um pouquinho desse camarada aqui. Maomé, então, ele tem essa informação, e quando tem essa informação, surge o islamismo, Islã. Sabe o que significa Islã? Significa submisso. E eles têm um lema, o islamismo: ou aceita, ou aceita. É assim que funciona. Ou você aceita o Islã, ou você aceita o Islã. Então Maomé, agora ele começa a liderar exércitos. Ele vai criar uma comunidade, vai criar aqui o islamismo. E qual é o propósito? Ele quer uma ordem, segundo ele, através de uma ordem divina, estabelecer essa religião em toda a humanidade. Esse é o objetivo de Maomé. Ele diz que tem uma ordem divina e agora ele precisa estabelecer essa religião. As pessoas precisam acreditar no islamismo. De um tempo depois que ele tem esse propósito,
o islamismo ele desce como uma avalanche. Lembra que eu falei? No ano 323, acabou a perseguição. Agora no ano de 570, o islamismo ele desce como uma avalanche. Ele começa a conquistar. Eu quero que você marca aí no seu caderno as conquistas, os povos que eles foram conquistando de forma estratégica para o islamismo chegar em todas as nações. No ano de 635 depois de Cristo, conquistaram Damasco. Quem que é bom de Bíblia aí? O que você lembra quando fala a palavra Damasco? Quem passou por lá? Paulo, a caminho de Damasco, né? O principal ferramenta do Novo Testamento, porque eu não comparo Jesus com ninguém, eu sempre falo isso. O pilar da igreja, o camarada mais ousado, corajoso, recebeu uma transformação aonde? Damasco. Caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus. Então o islamismo ele vai primeiramente onde a igreja nasce. Com as 635 conquistam Damasco. Em 637 continuam as perseguições das viagens dele. Isso se chamava campanhas. Quem lembra que eu falei aqui na aula? Essas viagens de invasão chamavam campanhas. Até hoje eu não sei por que na igreja virou campanha nos cultos, né? Sendo que campanha era invasões. Aqui vai mudando, vai pegando prática. E hoje campanha para a gente é cultos na sequência. 637, o islamismo conquista a Antioquia. Quem tem memória boa aí? O que aconteceu na Antioquia? Aula passada? Primeiras igrejas que enviou os missionários? Antioquia foi a primeira igreja a enviar missionários. Olha o islamismo querendo parar. Conquista o local de conversão do apóstolo Paulo. Depois eles conquistam a Antioquia. Predomina o Islã, né? A crença do Islã que adora Maomé. Então eles invadem a Antioquia. Um ano depois, 638, conquistam Jerusalém. Agora Jerusalém é conquistada pelo islamismo. Então eles começam já com suas garras a aprisionar o cristianismo. Mas eles não param por aí. 642 conquistam Alexandria. Quem lembra? Quem foi de Alexandria? Quem fez Alexandria? Quem criou Alexandria? Quem lembra? Alexandre o Grande. Através de Alexandria, o helenismo, a língua grega, começou a predominar todo mundo. Então, o islamismo teve uma ideia: conquistamos parte de Jerusalém, os pontos estratégicos de Jerusalém. Agora vamos para Alexandria, porque lá tem grandes pensadores, lá o grego predomina, então vamos colocar o islamismo lá. E no final, em 711, eles conquistam a Espanha. E com essas conquistas estratégicas, o cristianismo ficou numa espécie de ilha, cercada pelo povo islâmico. Ficaram presa fácil, cercado pelo povo islâmico. E como estavam cercados, o cristianismo agora tornou a enfraquecer. Faz anotações aí. Se tiver alguma dúvida, pergunta que eu falo novamente. 711 conquista. Espanha. Antioquia, que ano? 637.
E até os dias de hoje, irmãos, grande parte de Jerusalém tem essa divisão entre o islamismo, viu? Sem falar, né, o mundo árabe. Aliás, Maomé nasceu na Arábia, preciso dessa informação. O mundo árabe ali ele é predominante. Está ali grande parte das pessoas que professam sua fé no islamismo. E é sobre o derramar de sangue, é sobre espada. Eles vão dizer que o amor deles é a espada. Conquistam a espada, oferecem a espada. E, por enquanto, o islamismo ele tem conseguido dificultar o cristianismo de adentrar naquelas regiões. Por isso que eu sempre falo sobre orar pelo missionário. Com certeza lá no meio tem missionários debaixo de caverna, missionários no meio do mato, escondido, que vão lá e pregam com uma pessoa, risco de ser capturado, de ser decapitado, mas tem pessoas pregando a palavra lá. Orem por esses missionários, orem por essas pessoas que estão no campo minado. Não é como eu estou aqui, que o que pode acontecer agora aqui, acabar a luz, fechar o tempo, mas vamos continuar falando do mesmo jeito. Quem dera se lá na Arábia, onde o mundo islâmico predomina, tivesse uma oportunidade dessa. Imagina uma chance de dar uma aula como essa para as pessoas que estão lá. Quantas igrejas vão nascer? Mas o inimigo tem batido forte nesse lugar. A Arábia nasceu dentro de um propósito de Deus, tá? Por que a Arábia é o povo mais rico do mundo? E sempre isso vai ser. Porque Ismael lá atrás foi desprezado e expulsado. Quem conhece a história, Ismael foi desprezado, foi jogado no meio do deserto. Deus deu uma promessa e nunca mais voltou atrás, que o povo descendente de Ismael seria próspero. Ismael saiu a nação das Arábias, tá bom? Através de Ismael. É um povo muito rico, nunca vai acabar aquele petróleo. Eles vão sempre cada vez mais crescer financeiramente, porque Deus deu uma promessa naquela nação. Mas tem uma dificuldade muito grande. No mesmo lugar da promessa, o islamismo plantou sua raiz, vem crescendo e fazendo de tudo para impedir essas pessoas de conhecerem a verdade. Tá bom? Alguma dúvida? Agora eu vou. Irmãos, agora eu vou apresentar para vocês aqui 4 personagens. E através desses personagens aqui eu vou fazer uma rápida apresentação, porque agora vai ser com vocês. E a gente vai dividir aqui em 4 grupos, de uma maneira para fazer uma tarefinha para a semana que vem. Né? Hoje é mais fácil, cada um aqui mora numa cidade, cada um de uma igreja, então é muito difícil reunir presencialmente, então hoje é fácil. Minha esposa vai me ajudar, a gente vai reunir aqui 4 grupos, vou levantar uma pessoa responsável por cada grupo, para a gente explicar. Eu vou pedir para vocês formar grupo de WhatsApp entre o grupo aqui só, é rápido, é só uma semana, para tratar desse assunto. Nós vamos formar um trabalho e vamos apresentar esse trabalho aqui, tá bom? Uma maneira de evoluir, uma maneira de desenvolver. O que eu peço? Que todos participam, tá bom? Vamos dividir tarefas, um vai pesquisar, um vai trazer uma interpretação, outros vão apresentar. Quero que todos participem. Eu tenho dificuldade, faça um esforço, fale, ore, interceda, mas vamos todos participar. É tempo já de subir um degrau, tá bom? A gente passou a base aqui, que é o Evangelho, estamos aqui no nascimento da igreja, então tem que subir degrau. Daqui uns dias vamos ter aula só de pregação. Pegar quem nunca pregou, vai ser sincero, nós vamos dar um tempo para vocês se preparar, vocês vão pregar. Esse desafio eu fazia na casa de recuperação, minha esposa, passamos um tempo ministrando lá. Pessoas que nunca imaginou pregar, dava um tempo para eles, no próxima semana vinham, pregavam 15 minutos e começou a evoluir, começou a nascer pregadores. E assim que funciona, você vai se autodesafiar, tá bom? Deixa a vergonha guardada dentro da gaveta e vamos aprender e vamos proclamar esse Evangelho. Você vai escrever assim aí no seu caderno. Eu vou tentar digitar para você, do jeito que dá tempo, porque essa é a introdução, tá? Os livros estão aqui? Não. Esse livro azulzinho, pequenininho, eu passei o contato. Alguém conseguiu falar com o rapaz do livro? Passei o contato. Esse livro azulzinho, que é muito importante,
faz parte daqueles 10 que eu falei para vocês, que eu paguei apenas R$100 em 10 livros. Eu não sei quanto que está ali ele particular, mas 10 livros por R$10. O rapazinho é uma pessoa que até ficou feliz de eu ter divulgado o trabalho dele, ele nem sabia que eu ia divulgar, sentindo o coração de comprar livros, tá bom? Chama ele. Então eu vou passar para você aqui apenas um plano para vocês pesquisarem. Escreve aí, pais da igreja, os pais da igreja. Nós vamos ver o que fala muito isso daqui para frente ainda. Escreve assim, os pais apostólicos. Espero você escrever, eu explicar uma coisa aqui, irmãos. Que sempre gera dúvida. Eles eram pais apostólicos, mas não eram apóstolos, tá bom? Eles não eram apóstolos. Eu tenho que falar porque eu estou ensinando, né? Mas sem criar rivalidade, nada. A gente tem muitos amigos que são apóstolos. Apóstola, Terezinha apóstola. Mas, vou passar para vocês dentro do conteúdo bíblico. Para a pessoa ser apóstolo, ela tem que ter visto Cristo Jesus e ser mandado a uma determinada tarefa por Ele, tá bom? Então eu posso falar para você que, biblicamente falando, o último apóstolo levantado por Cristo na Bíblia foi quem? Paulo. Tem amigos apóstolos. O apóstolo Jorge Baleri, grande amigo meu. Respeitem as pessoas que têm o nome de apóstolo. Mas eu estou ensinando para vocês aqui de forma correta. Para ser intitulado apóstolo, tem que ter visto a Cristo e ter sido enviado por Ele, tá bom? Os pais apostólicos, eles não eram apóstolos, eles eram o pai da doutrina dos apóstolos que eu falei agora. Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, aplicaram a doutrina. Então os pais da igreja são conhecidos como pais apostólicos, tá bom? Alguma dúvida? Mas eu chamo a apóstola de apóstolo? Chamo. Isso não é pecado, não. Não está o apóstolo, não está pecando. Estou falando para você a forma correta. Tem que sair sem dúvida nenhuma, tá bom? Respeito. Bispa, apóstolo, tem uns que falam que até profeta. Profeta é pior ainda. O último profeta foi João Batista, não tem mais. Tá bom? Não tem mais. O último profeta, João Batista. Se a pessoa se apresentar com você como uma profeta, também. Mas o último profeta foi João Batista, não tem mais profeta. Paulo nos ensina a ser usado como dom de profecia, não ser profeta, tá bom? Eu profetizo e se for vontade de Deus acontece, mas eu não sou intitulado, nomeado profeta, amém? Alguma dúvida aí? Então vamos lá. Os pais apostólicos lutavam para combater as heresias e sincretismo. Sincretismo. Vou explicar para quem não sabe o que é. O que é o sincretismo? É uma fusão, uma união de diferentes doutrinas. Fusão de diferentes doutrinas. Escreve assim, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. Ou seja, tudo que é de diferente doutrina, que seja caráter filosófico, cultural ou religioso, é um sincretismo. Era um método que ele estava usando para enganar as pessoas. Então, os pais da igreja, eles vão lutar, vão refutar, vão colocar por terra toda a heresia e todo o sincretismo, com as suas bases bíblicas, tá bom? Por isso que eu falo para vocês, o que eu aprendi é o que eu quero passar para vocês. A teologia não pode se distanciar desses pais da igreja, não pode. É um perigo. Existe, irmãos, existe. Eu estou estudando para isso, estudei para isso,
Existe. Uma pessoa, eu não me intitulo teólogo, eu não me intitulo, eu nunca vou me intitular. Você nunca vai me apresentar como teólogo, porque é muito profundo isso. É muito profundo a pessoa falar assim que é teólogo. Porque o médico, ele vai se formar em medicina. Ele se forma. Mesmo assim, ele tem que dar continuidade, se evoluindo, né? Assim são todas as profissões de engenharia. Agora, a Bíblia, você nunca vai se formar. Nunca você vai ser formado em Bíblia. Então, eu nunca me intitulei, nunca vou me intitular. Algumas pessoas chamam, mas eu nunca vou me intitular teólogo, porque eu nunca vou conseguir me formar completamente na Bíblia Sagrada. Nunca. Não vou ter tempo em vida para isso, nem capacidade. Então, sempre você vai se basear nesses pais da igreja. Vai levantar novos teólogos aí, novos historiadores, e às vezes tentam tirar para um lado, tirar para o outro. Então eu falo para você, aprendeu algo novo, busque informação. Eu sempre busco informação. Se eu estou vendo a pessoa se despertando, eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes aqui no Brasil. Gosto muito dele. Ele não é pentecostal, mas ele ensina, né? Ele não é pregação pentecostal, ele ensina. Gosto muito dele. Mas por eu gostar dele, eu fui buscar as fontes dele. Então quem ensina ele? Ele aprendeu com quem? Aqui veio Spurgeon. Ele aprendeu com Spurgeon, que é do século retrasado. Mas Spurgeon foi o príncipe dos pregadores, intitulado por todos os pregadores como o maior pregador depois da era apostólica. Aí eu falei, mas por que Spurgeon chegou a esse ponto? Porque ele se baseava em Eusébio de Cesareia. Então tem que ter uma raiz. A raiz nunca pode sair dos pais da igreja, para não virar heresia, tá bom? Busca as informações, porque se você está aprendendo, não pode distanciar dos pais da igreja, porque eles trouxeram a verdade de forma teológica, de forma aprofundada, mas não saíram da verdade, tá bom? Respeite isso. Primeiro que você vai anotar isso é tarefa, tá bom? Primeiro que você vai anotar Clemente. Clemente foi levantado por Pedro. Pode anotar, depois vai ter pesquisa aí em cada grupo, mas anota essa informação. Foi levantado por Pedro. Ele foi bispo em Roma. Clemente ficou muito conhecido por exortar a igreja de Corinto, uma igreja que passava por muitas desunião, muita intriga, muita divisão. Interessante que essa mesma igreja foi exortada pelo apóstolo Paulo pelo mesmo problema, divisão. Então não é novidade na nossa igreja não, na nossa época, a divisão sempre predominou. Foi exortada por Paulo. Alguns anos depois, Clemente tem de vir exortar o mesmo problema. E ele ficou muito conhecido pela exortação que ele deu à igreja de Corinto. Bom? Segundo que você vai anotar, Inácio. Ele foi bispo da igreja de Antioquia. Inácio ele ficou conhecido porque ele escreveu uma série de cartas distribuídas a essa igreja, onde ele mostrou a necessidade da liderança e da unidade no meio da igreja. Ter um líder, esse líder ser respeitado, respeitar os seus liderados, e todos os liderados também serem unificados, unidos, batendo na mesma tecla. Então Inácio vai ser conhecido por ter ajudado essas pessoas a se identificarem como um líder e também a viverem em união, tá bom? Inácio depois separava o ministério também por Pedro. Então você imagina, ele foi ungido por Pedro, então ele teve o conhecimento de Pedro, é um estudioso. Pedro era um pregador, mas não era estudioso, né? Pedro era um apóstolo, não teve nem tempo para isso, ele andava com Jesus atrás de milagres, libertação. Então agora Deus levanta os estudiosos, é o que vocês estão fazendo aqui, estudando. Pegou os estudiosos, mas eles pegaram o que? A base de quem andou com Jesus e começaram a se aprofundar nessa base, tá bom? Por isso que eu falo, os pais da igreja têm que ser muito respeitados, porque foram levantados por homens que andaram com Jesus
Então eles se aprofundaram dentro de uma verdade, não de uma incógnita. Vamos lá. O outro, Policarpo. Policarpo. Policarpo ele foi discípulo do apóstolo João. E ele escreveu uma importante carta à igreja de Filipos. Filipenses é a única região, a única cidade que Paulo não repreende. Quando a gente vai nas cartas paulinas, você vai entender. Paulo elogia a igreja de Filipos. E Policarpo ele escreveu uma carta muito importante para essa igreja também. Ele ficou conhecido, irmãos, porque no ano 155 depois de Cristo, ele foi amarrado a uma estaca, atiraram fogo nele. Enquanto ele queimava, ele gritava, dizendo que Jesus salva e Jesus é digno de ser adorado. Policarpo ficou marcado na história por ser um homem fiel, conhecedor, nato da palavra, e até o último momento amarrado a uma estaca, queimado e adorando a Deus. E o último que eu vou falar para vocês agora, anotarem, vamos fazer a divisão agora dos grupos, vai dar tempo, graças a Deus. É um livro que eu passei para vocês aí, o último. Agostinho de Hipona. Foi bispo em Hipona. Isso, Agostinho de Hipona. É esse livro maior que eu passei para vocês aí. Ah não, esse aí foi Eusébio de Cesareia, perdão. H-I-P-O-N-A. Esse foi Eusébio de Cesareia que eu passei. Não, o livro que eu passei foi Agostinho de Hipona, foi Eusébio de Cesareia. Irmãos, Agostinho de Hipona, ele é conhecido como um dos maiores teólogos da história do cristianismo. Um dos maiores teólogos da história do cristianismo. Se você estudar sobre a vida desse homem, irmão, você vai ver o tamanho do poder de Deus que foi liberado sobre ele. O tamanho do poder. Algum grupo vai ter que estudar sobre ele aqui. Então eu não vou adiantar, senão vai ficar chato, né? Você chama para pregar um tema e você fala o tema. Então, eu espero que quem pegar o Agostinho de Hipona, aproveite. Tem muita coisa para aprender, tá bom? Através do Agostinho de Hipona, que eu falei aqui, saiu ali o fundamento da Trindade Divina. Até esse ano 400, as pessoas tinham dificuldade de entender o que é a Trindade, o porquê da Trindade, o efeito da Trindade. Então Deus deu a revelação no coração desse homem aqui, e através dele começamos nós todos até hoje a entender o que é a Trindade Divina, tá bom? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Se fosse sobre Santa Ceia, né? Ele era da onde? Do Agostinho? De Hipona, ele era bispo na cidade de Hipona. Hipona mesmo. Ele seguiu alguém dos apóstolos? Ele seguiu alguém? Esse daqui eu não consegui a informação dele ainda, do Agostinho de Hipona. Porque eu acredito, não peguei a data, eu trago na próxima aula, que não era da época deles vivos, por isso que não tem a informação, porque todos têm informação, esse não tinha informação, né, da época deles vivos. Através da teologia de Agostinho de Hipona, saiu também a base da teologia protestante, tá bom? Vamos falar sobre os protestantes, sobre o famoso Martinho Lutero, vai ter uma aula para isso, algumas aulas para isso, na verdade, e eles pegaram base em Agostinho de Hipona, tá vendo? Tudo é uma base, tudo tem que ser enraizado. Como que vai protestar? Eu não posso protestar com algo que eu não sei a minha explicação. Isso acontece. Você está falando uma coisa que a pessoa fala, não concordo, amém. Mas dá a sua visão com base, senão não tem como protestar, entendeu? Então ele protestou, quando eles vão protestar, eles vêm com a teologia baseada em Agostinho de Hipona, tá bom? Mais alguma dúvida? Vou explicar aqui, minha esposa vai fazer a separação. Rapidamente eu vou explicar para vocês. Os grupos vão ser formados, tá bom? Eu deixei bem claro no grupo lá para fazer de tudo para não faltar. Quem faltou, infelizmente, não vai conseguir
participar dessa parte da aula, né? Eu não posso sacrificar as pessoas que vieram por aqueles que não conseguiram vir, né? Muitos conseguiram explicar para mim por que não, mas vou fazer com quem está aqui. Primeira parte da aula, semana que vem, vai ser a apresentação de um trabalho da história da igreja. Eu vou estar dando aqui, minha esposa vai dividir, tá, em grupos. E pastor João, o senhor consegue contar quantas pessoas tem, por favor? Que lista? Ó, tem Ah, 40. tem 40, tá? Não precisa ser nenhum Isaac Newton para dizer que é 4 de 10, né? Certeza? André, vai ser, os temas vai ser esses, Sim. você falou aqui, desses Os 4. temas, o tema principal, história do cristianismo, tá bom? A história do cristianismo. Vocês vão apresentar um trabalho, né, elaborando a história do cristianismo. E cada grupo vai trazer uma visão segundo esses personagens, tá bom? Vocês vão buscar quem foi Clemente. Então, daí eu coloquei para sortear cada um, é mais fácil, né? Cada grupo Tem- vai pesquisa sobre um. É Isso. porque vai dar 4 grupos, Cada aí grupo. sorteia. Então, o que eu preciso? Que os 10 primeiros da fila, conta aí 10, separa no canto. Os 10 primeiros, minha esposa vai dar uma folhinha. Vai ser assim, irmãos, ó. A maioria não se conhece, né? Que é uma forma também de interagir. Pode ir para outro. Eu vou pedir para alguém do grupo